Grupos de varejo da União Europeia solicitaram informações sobre o cumprimento da moratória da soja. As empresas europeias questionaram se as tradings agrícolas que deixaram o acordo em janeiro vão continuar adotando então as regras da moratória da soja, porque eles ainda vão manter as exigências de que a soja venha então de áreas livres de desmatamento. E por que as grandes varejistas defendem então a manutenção da moratória? Eu vou conversar agora então com o Daniel Vargas, professor de Economia e Direito da FGV. Muito boa noite, bem-vindo, Daniel. Olá, Simone, sempre um prazer participar com vocês. Prazer é todo nosso, então, aqui mais uma vez, não é, Daniel? Agora, no início de janeiro, como a gente falou, as maiores tradings de soja, elas romperam então o acordo da moratória da soja após a vigência da lei de Mato Grosso, que retirou então os incentivos fiscais dessas empresas que participam então do acordo. Pois bem, para o setor agro, o governo de Mato Grosso, a moratória, então, ela cria barreiras comerciais, falamos bastante aqui, prejudicando produtores que cumprem, então, o Código Florestal. E eu te pergunto, qual o efeito, desse impacto econômico, que pode ter esse impacto econômico, então, para a manutenção, dessa manutenção para os produtores de soja? Olha, Simone, nós vamos começar a avaliar quais são esses impactos reais agora. Eu digo agora porque o que aconteceu com esse abandono da moratória é uma espécie de reorganização do jogo econômico e concorrencial na realidade do mercado. Nós tínhamos uma situação em que as traders, por um lado, contavam com um subsídio muito generoso do estado do Mato Grosso, que alguns números sugerem que nos últimos 5 anos passou da casa de alguns bilhões de reais, ao mesmo tempo em que fixavam critérios para comprar produtos que eram revendidos, comercializados para as redes de supermercados na Europa. A partir daí, nós tínhamos uma configuração. As traders faziam o seu cálculo, obedeciam aqueles critérios fixados em comunhão com um conjunto de organizações não governamentais e tinham a sua margem estabelecida. A gente sabe que nessa maneira de organizar o mercado, algumas partes da cadeia tendem a ganhar mais lucro e outras tendem a ser excluídas. Quem tendia a ser excluído nesse jogo eram aqueles produtores que, embora legais, obedecendo às regras do Código Florestal, não podiam comercializar a sua produção feita na área de excedente de reserva, eventualmente desmatada nos últimos anos, que era considerado como algo que violava o contrato da moratória. A partir do momento que surge esse movimento no Brasil, o Estado do Mato Grosso condiciona a concessão dos benefícios a não aderir à moratória como antes estabelecido. É colocado no Congresso Nacional uma investigação. O órgão concorrencial brasileiro, o CAD, inicia também uma apreciação do tema. Há uma mudança nesse quebra-cabeça, porque as empresas, observando o risco de serem acusadas de violação à direito à concorrência, de formar o que se chama muitas vezes de uma colusão indireta, que significaria para elas uma possibilidade de punição muito rigorosa, não só no Brasil, mas com repercussão internacional, decidiram reposicionar-se nesse jogo. Abriram mão de participar desse colegiado da moratória e portanto, vão agora tentar negociar, discutir com os seus compradores de que maneira vão vender os seus produtos, ou que tipo de produtos vão vender para os retailers, os supermercados europeus. E aqui haverá um jogo de empurra, porque a gente sabe que, em última análise, essa é uma disputa sobre quem fica com as maiores margens de lucro da produção. A partir do momento que as traders dizem eu não vou mais garantir que os meus produtos sigam o padrão fixado por um colegiado de ONGs, ela está dizendo eu vou vender bens para você, que eventualmente cada empresa individualmente pode afirmar ser sustentável ou pode prestar informações que dê transparência a essa sustentabilidade, mas não posso lhe oferecer uma garantia completa a partir de critérios gerais fixados por padrões voluntários. Agora, os supermercados vão deixar de comprar a soja brasileira? Se sim, o consumidor europeu está disposto a pagar um adicional de preço, eventualmente buscando uma outra soja no mercado que não tenha, eventualmente,
relação com o Brasil, mas que pode ter um preço superior, porque a nossa soja é muito competitiva. É difícil imaginar hoje na Europa a disposição verdadeira do consumidor europeu de pagar mais. Por outro lado, do lado de cá, as traders estão dispostas a deixar de fazer negócios com o Mato Grosso, onde está uma boa parte da produção econômica brasileira, e ao fazer isso também perder subsídios generosos oferecidos pelo Estado. Aqui está o grande jogo. O que a gente sabe é que a partir das decisões tomadas no Brasil, os produtores não parecem mais estar tão vulneráveis como antes. Porque o que houve aqui foi uma discussão que agora segue no CAD, mas já há um recuo dessas traders que reconhece que nós não podemos adotar um conjunto de padrões em colegiado que eventualmente possa configurar uma violação às regras de concorrência, prejudicando aquele produtor que é legal, mas não consegue vender o seu bem. Agora, Daniel, o novo regulamento europeu anti-desmatamento, ele reforçou então essa posição aí dos varejistas? Olha, as normas europeias de combate ao desmatamento são uma espécie de reforço desse posicionamento europeu, né? Está replicando a ideia que prevalece na Europa de que nós não queremos comprar produtos que venham de área desmatada de qualquer maneira. No caso do regulamento europeu, a data de corte é o final de 2020 e, portanto, qualquer produção que ocorra em uma área desmatada após essa data não poderia ser comercializada com a Europa. A lei europeia de combate ao desmatamento foi adiada, mas a gente sabe que a tendência é que ela entre em vigor em algum momento. Tem havido um conjunto de adiamentos sequentes, né? O último deles anunciado há alguns meses, mas não está claro ainda de que maneira esse regulamento vai ser efetivado nessa realidade econômica com o Brasil. Primeiro, porque ainda há resistências lá na própria Europa, porque a norma do regulamento europeu, ela impõe condições de sustentabilidade para todos os produtores, não apenas para os produtores brasileiros, mas para os próprios produtores europeus. E uma das razões pelas quais esse adiamento repetido tem acontecido é, sobretudo, pela pressão do próprio produtor europeu, que não está disposto a ingressar neste momento em que a Europa vive uma dificuldade econômica significativa em um ambiente que restrinja, que tolha e que aumente ainda mais os seus custos de produção. Agora, se o regulamento, apesar da resistência dos produtores europeus, entrar em vigor, a tendência é sim que ele crie um condicionante para a venda de produtos que venham do Brasil. Mas não significa necessariamente que nós teremos uma realidade análoga à realidade da moratória, porque o próprio regulamento ele estabelece um conjunto de condições, de critérios, e cada produtor, na sua circunstância, vai ter que prestar as informações, e as traders vão ser cobradas por isso, para evidenciar que a sua produção não venha de uma área desmatada. Agora, vamos ver exatamente como que essa dinâmica vai operar. O fato é que a moratória agora caindo, ela abre um ambiente de disputas, de negociações, cada um tentando empurrar as regras do mercado de uma maneira que proteja o seu espaço econômico e a sua margem de lucro, mas a gente sabe que ainda há uma tendência na Europa de utilizar a bandeira ambiental como um valor importante, dado a pressão dos seus consumidores e, sobretudo, de organizações que têm muita influência na mídia europeia, mas também como um instrumento de proteger mercados. Não exatamente no caso da soja, mas utilizado de maneira geral como uma forma de fixar critérios que, em última análise, beneficiam os padrões verdes que já existem na Europa. Essa pressão aí do varejo, né, que não aceita o fim da moratória, pode prejudicar de alguma forma o acordo do Mercosul-União Europeia, que já está judicializado, ou seja, mais pressão em cima do acordo? Olha, Simone, poder sempre pode. Se vai acontecer, não está claro. Me parece que a grande preocupação na base das negociações do acordo Mercosul-União Europeia não é exatamente ambiental. É uma preocupação sobre a saúde econômica dos produtores europeus e sobre os privilégios de mercado desses produtores que contam
com um espaço de mercado consumidor relativamente protegido, e as artimanhas como uma forma de conquistar mais subsídios, mais incentivos, mais apoios do Estado europeu, que financia com muito crédito subsidiado essa produção agrícola na Europa e, portanto, não quer perder os seus privilégios econômicos. Agora, no momento de se construir o argumento a favor ou contra o acordo União Europeia-Mercosul, a bandeira ambiental vem à tona. E nós temos visto isso nas últimas semanas e meses, à medida em que as negociações pelo avanço do acordo, elas aceleram. Então, se nós podemos esperar que haverá uma pressão da parte de produtores europeus, que já são pouco simpáticos à celebração desse acordo com o Mercosul, utilizando como argumento o fato da moratória deixar de existir, certamente isso vai acontecer. Mas eu também devo te dizer, Simone, que eu creio que o que será decisivo para a posição da Europa em relação a esse acordo, não me parece que será exatamente a vontade desse círculo estreito de produtores europeus. Será uma visão estratégica mais abrangente da Europa de como ela quer se posicionar no mundo. Porque a verdade é que a Europa precisa de mercados no planeta para reduzir a sua vulnerabilidade e dependência da cadeia de produção dos Estados Unidos de um lado e da concorrência chinesa de outro. E, portanto, abrir portas, como ela agora também tenta fazer com a Índia. Tem passos importantes nessa direção. E também com o Mercosul, seria muito importante para a Europa. De todo modo, o tema agora está nos tribunais, há uma discussão política paralela sobre a possibilidade do acordo entrar em vigor provisoriamente. Certamente o tema da moratória já estava, continuará em voga na discussão, mas não me parece que será o atributo decisivo para a Europa se posicionar. Certo, Daniel Vargas, professor de Economia e Direito da FGV. Daniel, sempre um prazer tê-lo aqui, não é, para análise tão importante, né, para o nosso setor. Obrigada, viu, Daniel? Uma boa noite, até a próxima. Boa noite, Simone, um prazer. Prazer, tchau, tchau.